Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós teremos mais uma aula de álgebra linear. Hoje é o nosso terceiro encontro síncrono, tá bom? Então, eu vou estar falando aí sobre o conteúdo da unidade 3. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Não esqueçam, né, de ir no aba, registrar a presença. Aqueles que quiserem ficar com a câmera aberta podem ficar, tá bom? Com uma interação melhor. E quem quiser fazer pergunta pode enviar pelo chat ou pode erguer a mãozinha aí do Google Meet para fazer um ponto de pausa aqui. Daí você já fala, tá bom? Beleza, então vou compartilhar aqui o documento. Ok, então, unidade 3, espaço com produto interno e transformações lineares. Então, como eu falei para vocês, né, estou seguindo aqui os títulos do capítulo do livro texto para ficar bem tranquilo aí de vocês olharem aqui e olharem no livro texto caso precisem, né, ver mais exemplos, ver mais teoremas, tá bom? Porque lembrando aqui é bem resumido, não é tudo desses capítulos aí lá do livro texto, né, porque não ia caber dentro do nosso tempo de aula aqui. Tá? Não esqueçam, então, de depois revisar esse material, se precisarem, vejam o material do manual e, se necessário, consultem o livro texto. Se tiver tempo para estudar todo o livro texto, eu acredito que é bem melhor, porque no livro texto ele está completo esse material aí, beleza? Vamos lá, então começar com o produto interno, página 54. Então, espaço com produto interno. Só aqui a gente vai estar focando em comprimento, produto escalar em Rn. Isso aqui quem fez geometria analítica já fez em R3, tá bom? R2, R3, aqui a gente vai generalizar essa ideia. Depois a gente generaliza a ideia de produto escalar, tá bom? Aí a gente chama de produto interno. E depois a gente passa para bases ortonormais, ortogonais e ortonormais, tá bom? Aí aqui tem um modo de, dado uma base, construir uma base ortonormal, que é o processo de Gram-Schmidt. Eu não vou estar focando no processo de Gram-Schmidt, mas vocês sabem daí que existe esse processo. Caso vocês necessitem, vocês podem voltar e estar fazendo as continhas aí para os exemplos que vocês, para os exemplos que vocês estiverem trabalhando. Então, comprimento e produto escalar em Rn. Então, o comprimento ou norma de um vetor V em Rn é isso aqui. Tá? Então, duas barrinhas vertical, V mais duas barrinhas vertical. É quem? É a raiz quadrada da primeira entrada do vetor ao quadrado, mais a segunda entrada ao quadrado, mais três pontinhos, mais a última entrada ao quadrado, tá bom? Se o comprimento do vetor é 1, então o vetor ele é um vetor unitário, tá bom? Aqui, dentro da raiz, está todo mundo ao quadrado, né? Está somando. Então, isso aqui tem que ser maior ou igual a zero, tá bom? Então, está aqui essa observação. Note que a norma de V é sempre maior ou igual a zero, e só vai ser zero se V1, V2 até Vn forem zero, ou seja, se V for o vetor nulo. Exemplo, em R5 o comprimento desse vetor é raiz quadrada, primeira entrada ao quadrado, mais segunda entrada ao quadrado, mais terceira entrada ao quadrado, mais a quarta entrada ao quadrado, mais a quinta entrada ao quadrado. Veja a importância do parênteses aqui, porque o menos 2 ao quadrado vira 4, tá bom? Então, 1 mais 9 mais 0 mais 4 mais 4. 1, 9, 0, 4, 4. Então, isso ficou 10 mais 8, 18. Raiz quadrada de 18, 3 raiz quadrada de 2. Em R3, comprimento desse vetor aqui, né? Primeira entrada ao quadrado, mais segunda entrada ao quadrado, mais terceira entrada ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Raiz quadrada de 25 ao quadrado, 25 mais 0, mais 3, menos 3 sobre raiz quadrada de 25 vai dar 9 sobre 25. 16 mais 9, 25. Repete 25 aqui. Então, ficou 1, raiz quadrada de 1, 1.
Já que o comprimento desse vetor é 1, esse é um vetor unitário, beleza? Ok. Vamos definir o produto escalar. Pessoal, é a mesma ideia que vocês viram na geometria analítica, só que lá era vetores com 3 entradas. Aqui é vetores com n entradas. Esse ele pode ser 10, esse ele pode ser 100, tá bom? Não tem problema aí. A ideia funciona, tá? Então, seja U, né, e V vetores em Rn. O produto escalar de U por V é a quantidade escalar definida por aqui, como ela é definida. Tá? Então, vejam, a primeira entrada de U pela primeira entrada de V, mais a segunda entrada de U pela segunda de V, mais 3 pontinhos, mais a última entrada de U vezes a última entrada de V. Pessoal, esse pontinho denota o produto escalar, tá bom? Então, é o produto escalar de U e V. Então, aqui o exemplo, o produto escalar de U e V é, então tá aqui, né, o produto escalar de U e V é igual. Primeira entrada de U pela primeira entrada de V, mais segunda entrada de U pela segunda entrada de V, mais terceira entrada de U pela terceira entrada de V, mais quarta entrada de U pela quarta entrada de V. Então, 1 vezes 0, 0. 7 vezes menos 4, menos 28. 2 vezes 1, 2. Menos 3 por menos 2, 6. Aqui dá 8, menos 28 mais 8, menos 20. Beleza? Agora a gente passa para espaços com produto interno. Então, aqui, vou considerar bem um espaço vetorial. Um produto interno em V é uma função, tá bom, pessoal? De V cartesiano V chegando na reta. Que associa a cada par de vetores U e V em V um número real, satisfazendo os seguintes axiomas para quaisquer U, V, W em V e C pertencente aos reais. Tá? Então, são esses axiomas. Tá? Veja aqui, deixa eu fazer uma observação aqui sobre a função. Se você pegar o produto escalar ali de cima, você pode pensar ele da mesma forma, tá? Vou denotar por pontinho lá, V cartesiano V. Chega na reta, você pega U e V, e você leva no produto escalar de U por V. O produto escalar em R3, vocês devem ter visto lá em geometria analítica, ele satisfaz esses quatro axiomas. Oi? Deixa eu cair. Satisfaz esses quatro axiomas. Então, o produto escalar, ele é um produto interno. Beleza. Então, produto interno de U por V é igual ao produto interno de V por U, comutatividade. Aqui uma distributividade, né? O produto interno de U por V mais W, produto interno de U por V mais o produto interno de U por W. Aqui o escalar ele entra na primeira entrada. Dá para ser provado que ele pode entrar na segunda, tá? Usa comutatividade. O produto interno de um vetor por ele mesmo sempre maior ou igual a zero, e só é zero se o vetor for um vetor nulo, tá bom? Beleza. Boa noite, Juliano. Um espaço vetorial V com produto interno é chamado de espaço com produto interno. Então, pessoal, como você tem um produto escalar e você tem um produto interno geral, tá? Em geral, eu falo, né, para qualquer espaço vetorial, essa notação vai ser utilizada, tá? A gente vai fazer essa distinção aqui, tá? Isso aqui vai ser só para produto escalar e esse aqui vai ser para um produto interno em geral, tá bom? Então, como eu comentei, né, o produto escalar em Rn satisfaz os quatro axiomas de produto interno, portanto, o produto escalar é um produto interno. Vamos ver um produto aqui interno diferente R2.
Então, mostra que a função é um produto interno. Define o produto interno em R2, né? Para U assim e V assim. Veja, o que está fazendo aqui? É 7 vezes a primeira entrada de U pela primeira de V, mais a segunda de U pela segunda de V. Então, vamos mostrar que isso satisfaz uma ou duas dessas propriedades, as outras ficam de exercício. Tá? Podemos fazer a primeira? Então, a primeira, olhem a ordem, U e V. Então, 7 vezes a primeira entrada de U pela primeira de V, mais a segunda entrada de U pela segunda de V. Como é que é o produto de números que a gente está acostumado, né? Eu sei que o 1 vezes V1 é a mesma coisa que V1 vezes o 1, então eu posso trocar a ordem. Então, vejo que aqui ficou 7 vezes a primeira entrada de V pela primeira entrada de U. Aqui é a mesma ideia. A segunda entrada de V pela segunda entrada de U. Mas isso aqui é exatamente a função V, vírgula U, né? É em V e U. Aqui é em U e V. Aqui é em V e U, tá bom? Então, ok, mudou aí, vale a comutatividade. Segunda, será que distribui? Fica a função em U e V, avaliada em U e V, e depois a função avaliada em U e W. Tá? É para valer. Olha lá. 7 vezes a primeira entrada de U pela, aí está dentro de parênteses, né, porque tem uma sominha, pela primeira entrada de V mais W, mais a segunda entrada de U pela segunda entrada de V mais W. Ok. Aqui são todos números aqui, né? Então, vamos fazer a distributividade. Então, fica 7 U1 V1 aqui. 7 U1 W1 aqui. Mais o 2 V2 está aqui. Mais o 2W2 está aqui. Agora eu vou juntar, né? Porque aqui eu quero U e V, então eu vou juntar tudo que tem U1 V1 e o 2 V2. Esse com esse deu esse. Mais, agora aqui é U e W, então eu vou juntar tudo que tem U e tudo que tem W, esse e esse, dá esse. Tá? Então vejam, isso aqui é quem? É 7 vezes a primeira entrada de U pela primeira entrada de V, mais segunda entrada de U, segunda entrada de V. Isso aqui é exatamente igual a isso. 7 vezes a primeira entrada de U, primeira entrada de W, mais segunda entrada de U, segunda entrada de W. Tá bom? Então, tá tudo ok. E aí, os outros dois eu deixo de exercício para vocês, tá bom? Vou silenciar aqui. Beleza. Então, os outros ficam de exercício. Função que não é um produto interno. Mostra que a função não é um produto interno em R3. Veja, a gente tem aquela condição, né, de tem que ser maior ou igual a zero. Esse menos parece fazer um problema para a gente, tá bom? Então, para ser produto interno, tem que satisfazer as quatro axiomas. Se não satisfazer um, não é produto interno. Vou provar que fura um deles. Vou provar que fura o último. Então, para mostrar que esta função não é um produto interno, basta verificar que pelo menos um dos axiomas da definição 5.5 não é satisfeito. Neste caso, o axioma 4 é violado. Vamos ver. Considere o vetor não nulo V, 1, 0, 1. Então, a função avaliada no VB é igual. Já que é nele, nele mesmo, né? V e V, olha lá como que é. Primeira entrada de U, primeira entrada de V. Então, aqui, primeira entrada de V, primeira entrada de V. Então, 1 vezes 1. Mais segunda entrada de U pela segunda entrada de V. Segunda entrada de V, segunda entrada de V. Menos 5 pela terceira entrada de U, terceira entrada de V. Menos 5, terceira entrada de V, terceira entrada de U. Então, 1 vezes 1, 1.
0 vezes 0, 0. Menos 5 vezes 1 vezes 1, menos 5. Então deu menos 4. Então, fura. Não vale o axioma 4, porque isso aqui deu menos 4 é negativo, né? Isso aqui teria que ser maior que 0, porque esse vetor é não nulo. Tá? Então, isso aqui é menor que 0 para todo vetor. Para um vetor, né? Isso, para um vetor V não nulo, esse vetor aqui. Então, a axioma 4 não é satisfeito. Portanto, a função dada não é um produto interno em R4. Aqui, pessoal, tem um exemplo para vocês utilizando matrizes. Vai ficar de exercício, a ideia é bem parecida, né? Multiplica as entradas correspondentes e soma elas. Tá bom? Então, a ideia é bem parecida para fazer isso aqui. Só que aqui os vetores são matrizes, né? Com duas linhas e duas colunas. Tá bom? Mas a ideia é bem tranquila. Aqui tem um teorema com algumas propriedades, né? Você tem um produto interno, então, em V, né? V espaço vetorial, então o produto interno de um vetor pelo vetor nulo é sempre zero. Vale a distributividade quando a soma está aqui na primeira entrada, e o escalar entra na segunda entrada, tá bom? Beleza. Vamos ver como que é definido, né? Comprimento, distância e o ângulo. Tá? Então, considera dois vetores no espaço vetorial com produto interno. O comprimento ou norma é definida. Tudo aqui é definido bem parecido com o que foi feito na sessão anterior, né? Só que lá a gente tinha, lá é só o produto escalar, a gente tem a expressão, né? Lá é o produto escalar de 1 por 1, né? Que é o produto interno de 1 por 1. Tá? Então, o comprimento ou norma de um vetor é a raiz quadrada do produto interno de U por ele mesmo. A distância entre U e V é dada pela norma de U menos V, né? O comprimento do vetor U menos V. O ângulo entre dois vetores não nulos aqui precisa ser não nulo, porque aqui no denominador aparece o comprimento dos vetores. Pode ser calculado utilizando, né, a fórmula cosseno de θ igual produto interno de U por V dividido pelo comprimento de U, comprimento de V. E a gente tem que dois vetores são ortogonais quando o produto interno deles é zero. Isso aqui não esqueçam isso, tá, pessoal? Vamos utilizar bastante isso na aula de hoje. Então, se o comprimento de U é igual a 1, então U é vetor unitário. Se V é qualquer vetor não nulo no espaço vetorial com produto interno, então esse vetor dividido pelo seu comprimento é um vetor unitário, você normalizou ele, com o mesmo sentido de V. Tá? Que a ideia é a seguinte, né, pessoal? Se você tem um vetor V assim, quando você normaliza ele, você fica com ele unitário, né? Supondo que isso aqui é o tamanho de o comprimento disso aqui, né? O tamanho é uma unidade. Tá bom? Beleza. Mais algumas propriedades, tá? Vocês podem estar procurando exercícios, né, para praticar. Se U e V são vetores em espaço vetorial com produto interno e C é um número real qualquer, então valem as seguintes propriedades. O comprimento de um vetor é sempre maior ou igual a zero. O comprimento do vetor é zero, justamente se o vetor é o vetor nulo. E o comprimento, né, que é um escalar pelo vetor U, é igual o valor absoluto do escalar pelo comprimento do vetor U, tá bom, pessoal? Esse último aqui precisa tomar o valor absoluto, né? Porque, por exemplo, o comprimento do vetor 5U, pensa que você tem o vetor U assim, 5U, né? Assim. É igual o valor absoluto de 5, comprimento de U, 5, comprimento de U, tá? Então ele fica multiplicado por 5, beleza? Mas se fosse menos 5U, ficaria assim, mas o comprimento ainda é o mesmo, é 5 vezes o comprimento de U. Então,
comprimento de menos 5U, aqui o C é menos 5, seria um valor absoluto de menos 5, comprimento de U, aí sim 5, comprimento de U, tá bom? Então, vira 5 nos dois casos, tá bom? O que muda é o sentido. Aqui, propriedade da distância, né? A distância de dois vetores é maior ou igual a zero, e ela é zero se somente seus vetores são iguais. E a distância de U a V é igual à distância de V a U, né? Tudo aqui parece fazer sentido, né, para a nossa definição de distância, né? Beleza. Vou falar de bases ortonormais. Como eu falei lá no começo, o processo de Gram-Schmidt eu trouxe aqui, mas só para vocês conhecerem esse processo, né? Aqui na aula de hoje aqui eu não estou comentando muito sobre ele. Então, vamos primeiro definir, né, ortogonal e ortonormal. Então, um conjunto S de vetores em espaço com produto interno V é ortogonal quando cada par de vetores distintos em S é ortogonal. Então, se somos dois vetores distintos, calculou o produto interno, tem que dar zero para ser ortogonal. Se, além disso, cada vetor no conjunto for um vetor unitário, então S é ortonormal, ou seja, o comprimento desses vetores é 1. Vamos ver como que fica isso para esse conjunto S que está aqui, ó. Então, para S, né, que ele tem N vetores, essa definição pode ser expressa algebricamente como condição de ortogonalidade. Primeiro, o produto interno de dois vetores distintos é igual a zero. Ok. Para ser ortonormal, além dessa primeira condição, tem que valer que o comprimento de cada vetor é 1. Se essa for uma base, então a gente fala que ela é uma base ortogonal ou ortonormal, respectivamente, né? Dependendo se está nesse primeiro caso ou se está no segundo. Tá? Beleza. A base canônica de Rn é ortonormal, mas não é a única base ortonormal para Rn. Tá? Vou falar aqui, por exemplo, em R3, se eu tomar o E1, 1, 0, 0, o E2, 0, 1, 0, o E3, 0, 0, 1, aqui né, não está falando do produto interno, então vou tomar o produto escalar, que é um produto interno, né? Então vejam, o que dá o produto escalar desse por esse? E1 escalar, produto escalar com E2. 1 vezes 0, 0 vezes 1, 0 vezes 0. Zerou. Se você pegar E1 com E3 também vai dar 0. E se você pegar E2 com E3 também vai dar 0. Falta verificar que são unitários. Produto interno, produto escalar de E1 por E1. 1 vezes 1, 1. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Desculpa que eu falei no começo. 1 vezes 1 e põe 1 vezes 0. É 1 vezes 1. Então, deu 1. Se você fizer E1, E1 não, E2 por E2, vai dar 1. Fizer E3 por E3, vai dar 1, tá? Então, o comprimento, vou colocar I, que vale para I igual a 1, 2, 3, é igual a raiz quadrada de EI, produto escalar com EI, então a raiz quadrada de 1, que é 1. Então, são todos vetores unitários. Não é a única base ortonormal. Aqui, para proteger ficar mais simples, pessoal, eu vou fazer em R2, para ficar claro, né? Se vocês pegarem aqui uma base ortonormal em R2, ou seja, os vetores são ortogonais e unitários. Se vocês pegarem e fizerem isso, ó, aqui o mesmo tamanho, rotaciona aqui um ângulo θ. Aqui
o mesmo tamanho e rotaciona o mesmo teto. Ou seja, aqui também forma um ângulo de 90 graus. Como os vetores são unitários, é outra base ortonormal. Como eu posso fazer isso para infinito ângulos θ, eu tenho infinitas bases ortonormais, tá bom? Beleza. Tendo dúvida, podem falar. Aqui, né, um exemplo mostra que essa base é uma base ortonormal, a ideia é a mesma, tá bom? Vou chamar o primeiro vetor de V1, o segundo de V2, o terceiro de V3, tá aqui. Aí mostra que o produto escalar de um vetor por um vetor diferente é zero. E daí mostra depois que o comprimento deles é igual a 1. Então, você tem vetores ortogonais e vetores unitários, tá bom? Já que, então, esse conjunto S, ele é ortonormal. Para mostrar que é base, você daí tem que fazer que é base também, tá bom? Aqui, mostra que é base. Então, quando você quer mostrar que um conjunto é uma base ortonormal, você mostra que é base, mostra que é um conjunto ortonormal, tá bom? Aqui tem o processo de ortonormalização de Gross-Schmidt, depois vocês podem estar dando uma olhada com calma nele. Ele parte de uma base, B, aí ele constrói uma base ortogonal, formada pelos WI, aqui estão as formas os WIs, tá bom? E depois, já que essa base é ortonormal, ele normaliza os vetores, né? Pega um vetor e divide pelo seu comprimento, para você ter o quê? Uma nova base ortonormal. Tá? Porque se já era ortogonal, basta que os vetores agora sejam unitários. Então, normaliza eles, você vai ter vetores unitários. Tá? Mas isso aqui, como eu falei, né? Depois vocês podem dar uma olhada com calma, e aqui tem um exercício para vocês estarem fazendo. Beleza, pessoal. Esse primeiro capítulo ele é um pouquinho mais curto, né? O próximo ele é um pouquinho maior. Então, vamos dar uma olhada agora em transformações lineares. Pessoal, lembrando, de novo, né, que está bem resumido para caber dentro do nosso tempo de aula. É importante estarem fazendo os exercícios, exemplos e, sempre que possível, né, estarem no material completo, tá? Então, vamos lá. O que é uma transformação linear, pessoal? Uma transformação linear entre espaços vetoriais, aqui eu vou tomar espaços vetoriais V e W, é uma função entre esses espaços vetoriais que satisfaz duas propriedades, tá? A primeira é que quebra para soma, ou seja, T de U mais V é T de U mais T de V, e que o escalar aqui ele sai para fora, tá? Observação que eu vou fazer com vocês aqui. Os vetores U e V são vetores do domínio, então são de V. Então, vou chamar aqui de V, vou chamar aqui de W. Então, U tá aqui, V aqui. Pela T, são levados em T de U, T de V. Essa soma, estou somando vetores de V. Então, essa soma é a soma de V. Lembrem, V é espaço vetorial. Então, ele tem uma soma vetorial e uma multiplicação por escalar. W é espaço vetorial. Tem uma soma vetorial e uma multiplicação por escalar. O símbolo que a gente está usando para essas operações, né, para soma, tanto em V quanto em W, é o mesmo, e para multiplicação também.
Mas fica claro, né, qual que é de qual. Por quê? Estou somando vetores de V, estou usando a soma vetorial de V. Então, o mais V está aqui. Estou somando vetores de W, estou usando a soma vetorial de W. Tá? Agora, esse vetor U mais V, pela T, ele é elevado em quem? Ele é elevado em T de U mais V. Para ser transformação linear, você tem que ter essa igualdade. Ó. A T de U mais V é T de U mais... Desculpa, aqui é V, né? Você tem que ter que a T de U mais V, T de U mais T de V. Então, tomem cuidado. Essa aqui é a soma de V. Essa aqui é a soma de W, tá bom? Para multiplicação, a mesma ideia. Aqui, o vetor U está em V, então é um escalar para o vetor de V. É a multiplicação de V. Aqui é um vetor que está em W por um escalar. Né? Um escalar por um vetor em W, então essa multiplicação é multiplicação em W. Tá? Beleza. Né? Tá bom. Então, deixa eu colocar assim. T de U mais V igual a T de U mais T de V. Essa aqui é a soma em V e essa aqui é a soma em W. E T, C de U, vou pôr um pontinho aqui, igual a C, T de U. Essa aqui é a em V e essa aqui é a em W, tá bom? Só para ficar claro para vocês. Espero que tenha ficado claro. Então, uma transformação linear é uma função entre espaços vetoriais que onde valem essas duas propriedades. Aqui. Mostre que a função t do R2 do R2, definida por t de U1, U2 é igual a 2U1 menos U2, vírgula U1 mais 3U3, né? É uma transformação linear. Então, ó, duas vezes a primeira entrada menos a segunda entrada, vírgula, a primeira entrada mais três vezes a segunda entrada, tá bom? Então, aqui é um vetor de R2. De qual R2? Desse R2 aqui. Aqui é um vetor de R2. De qual R2? Desse R2 aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vou mostrar que isso é uma transformação linear. Tem que mostrar que valem as duas propriedades. Vou mostrar que vale a segunda e a primeira eu deixo de exercício. Vamos lá. Ó. Então, pessoal, se for necessário, vocês podem estar determinando esse aqui e determinando esse aqui também. Tá? Esse aqui pode ser de onde você vai partir, e esse aqui, você pode escrever a expressão aqui para você saber onde você tem que chegar. Na prática, você já vai conseguir sair de um e chegar no outro direto. Vou fazer assim, direto com vocês, tá? Tá, então quem que é C de U? É C, U1, U2. Aqui o C entra multiplicando cada uma das entradas. Fica C11, C2. Então vamos lá. T, C de U. É T, C de U1, C de U2. Fica T paz. Vamos olhar lá. Duas vezes a primeira entrada, ó, menos a segunda. Duas vezes a primeira entrada, menos a segunda. Vamos descer lá. Duas vezes a primeira entrada, menos a segunda. Ok. Vírgula. Qual que é a segunda entrada desse vetor?
É a primeira desse, mais 3 vezes a segunda. Então, a primeira mais 3 vezes a segunda. Ok. Agora eu quero que o C saia para fora da T. Então, tem que começar a colocar ele em evidência para ele sair. Então, aqui ó, tem C, aqui tem C. Coloca em evidência. Então, fica C, abre parênteses, 2U1 menos U2. Ok. Vírgula. Aqui, mesma coisa, tem C aqui. C aqui fica C, U1 mais 3U2, né? C que multiplica, abre parênteses, U1 mais 3U2, fecha parênteses. Ok, agora você está multiplicando a primeira. O C está multiplicando isso e o C está multiplicando isso. Então, ele pode ser para fora do parênteses, aqui do vetor, né? Fica C, repito isso aqui, aqui, e repito isso aqui, aqui. Mas isso aqui é exatamente T do U. Então, ficou C T de U, tá bom? Isso mostra que vale a segunda propriedade lá. A primeira, depois vocês podem fazer com calma, ela tem aqui, vocês podem conferir. Sugiro que tentem fazer antes de olhar, tá bom? Uma transformação linear, pessoal, que nem essa, ó, que sai do R2 e chega nele mesmo, é chamado de operador linear, tá bom? Então, ó, uma transformação linear T de bem V de um espaço vetorial em si mesmo, como no exemplo anterior, é chamado operador linear. Funções que não são transformações lineares. Vou pegar aqui da reta na reta, né, dos reais nos reais, a função que pega x e chega em x mais 1. Como que fica ela essa função, né, em x1 mais x2? Essa função, vamos de novo. Pega quem está aqui dentro e soma uma unidade. Então, pega quem está aqui dentro e soma uma unidade. Para ser transformação linear, tem que fazer a primeira propriedade e a segunda. Vamos olhar para a primeira. A da soma, para ver se quebra. Não vai quebrar, tá bom, pessoal? Então, fica f de x1. F de x1 é x1 mais 1. F de x2, x2 mais 1. Ou seja, ficou x1 mais x2 mais 2. Claramente, isso aqui é diferente. Tá bom? Então, não satisfaz a primeira propriedade lá. Vamos olhar a outra. Pega f de x igual a x quadrado. Não é uma transformação linear de r em r, pois, em geral, x1 mais x2 ao quadrado, né? Isso aqui seria f em x1 mais x2, né? E esse aqui seria f de x1 mais f de x2. Pega quem está aqui dentro e eleva ao quadrado. Pega quem está aqui dentro e eleva ao quadrado. Pelo outro lado agora, pega quem está aqui dentro e eleva ao quadrado. Mais, pega quem está aqui dentro e eleva ao quadrado. Mas isso aqui em geral é diferente. Basta você pegar x1 igual a 1, x2 igual a 2. O lado esquerdo fica 1 mais 2, que é 3, e 3 ao quadrado é 9. E aqui desse lado, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. 4 mais 1, 5, tá bom? Então, não satisfaz a segunda propriedade, não satisfaz o segundo axioma, tá bom? Esse aqui, né? Desculpa, é o da soma, né? Os dois foram da soma? Ah, foi os dois da soma, desculpa. Deixa eu ver aqui. Ah, esse aqui também não satisfaz o segundo, né, pessoal? Se tomar um escalar, por exemplo, sendo 2, e x sendo 3, então 2 f de 3 é 2 vezes 3 ao quadrado,
3 ao quadrado é 9, 9 vezes 2 é 18. Agora, se fizesse f2, que é o escalar, vezes 3, que é o vetor, ficaria f de 6, que é 6 ao quadrado, que é 36. Tá bom? Então, claramente é diferente. Então, essa função não satisfaz nem a primeira e nem a segunda propriedade lá. Então, como já furou uma, a gente já sabia que não era transformação linear. Beleza. Então, continuando. Duas transformações lineares simples, porém importantes, são a transformação nula e a transformação identidade. Transformação nula, pessoal, vocês podem considerar espaços vetoriais diferentes, né? Aqui você está tendo T de V em W. Ela faz o quê? Ela pega qualquer vetor de V e sempre leva no vetor nulo de W, tá bom? Isso aqui é a transformação nula. Já a transformação identidade é uma T de V em V. Tá? O que faz? Pega um vetor de V e leva nesse mesmo vetor. Está bem definido porque esse vetor está em V, né? O mesmo espaço vetorial, beleza? Propriedade de transformações lineares. Essa primeira aqui fala que o vetor nulo do espaço de saída é sempre levado no vetor nulo do espaço de chegada. Então, se isso não vale, não é transformação linear. Agora, se vale para uma função, você não tem garantia que é transformação, mas aí você vai tentar verificar, tá bom? Aquilo a gente utiliza bastante se o vetor nulo não vai no vetor nulo, até não leva nulo em nulo, não é transformação linear. Aí você pode concluir que não é. A t de menos v é igual a menos t de v, a t de 1 menos v é t de 1 menos t de v. E se o v é uma combinação linear assim, então a t do v, né, que é a t dessa combinação, vira essa combinação aqui, tá? Fica C1 t de V1 mais C2 t de V2 mais 3 pontinhos até Cm t de Vn. Tá? Isso aqui a gente já vai utilizar aqui embaixo. Legal. Esse exemplo aqui é bem legal, pessoal, porque ele te dá a transformação, fala que é transformação, tá bom? A gente precisa que seja transformação. Ele dá a transformação avaliada em 3 vetores e pede para você encontrar a t avaliado em outro vetor. Aqui está um vetor, é um vetor dado, pessoal, mas qualquer outro vetor daria para você fazer essa conta. Na verdade, se você pegar um vetor genérico, x, y, z, você determina até a lei dessa função, dessa transformação aí, tá? Então, primeira coisa, esses vetores aqui, esse e esse, eles formam uma base do R3. É a base canônica, tá? Coloquei aqui a base canônica para ficar bem claro que é uma base, tá? Mas em outros exemplos que são parecidos com esse, tentem verificar se os vetores aqui, onde a t está sendo avaliada, formam uma base. Então, observe que o vetor, esse vetor aqui, ele pode ser escrito como combinação linear da base canônica, né? Dos vetores da base canônica. Ele é 2 vezes o primeiro vetor, mais menos uma vez o segundo, mais 3 vezes o terceiro. Então, a t nesse vetor é igual a t nesse vetor, que é o que está aqui embaixo da primeira linha. Agora, que é uma combinação linear, né? Eu posso escrever isso aqui como 2 vezes t no primeiro vetor, menos 1 t no segundo, mais 3 t no terceiro. A t no primeiro vetor está no enunciado que é igual a esse vetor aqui. A t no segundo vetor da base canônica
é igual a isso aqui pelo enunciado. E a t no terceiro vetor da base canônica é igual a esse vetor aqui, está no enunciado. Agora, eu só tenho aqui que fazer as multiplicações e as somas, tá bom? O 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 1 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 4, menos 4. 3 vezes menos 2, menos 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Somando esses vetores, vocês vão chegar nesse vetor que está aqui embaixo, menos 7, 7 e 0. Ou seja, a t no 2, menos 1 e 3 é igual ao vetor menos 7, 7 e 0. Tá bom? Então, veja a importância de ser transformação linear e desses vetores aqui formarem uma base do R3. Tá bom? Beleza. Aqui um outro exemplo. Defina a função t do R2 no R3. Então, eu vou tomar vetores em R2, né? V1 e V2, e vou chegar em vetores do R3, dada por T de V é igual a V, A é uma matriz, essa matriz aqui, tá? Por um vetor de R2, V1, V2, tá? Então, 2, aqui dá para calcular, né? 2 vezes V1, 2V1, menos V2, depois 1 por V1, V1, 3 por V2, 3, V2, 0 por V1, 0, 4 por V2, 4V2. Tá bom? Aí, vou fazer de outra forma com você. Da mesma ideia, só que já substituindo antes, né? V igual a 3, 2, né? Se eu utilizasse aquela expressão última ali, sai bem direitinho também. Enquanto eu ter de V, quando V é esse vetor em R2, para ordenar aí, 3, 2. Mostra que tem uma transformação linear de R2 para R3, que liga de exercício, tá bom? A gente já fez um hoje. Então, para V igual a o vetor 3, 2, temos C de V é AV, aqui está a matriz A, aqui eu posiciono o vetor V, aqui vou fazer a multiplicação de matrizes. Então, 3 por 2, 3 por 2, menos 1 por 2, menos 1 por 2, 1 por 3, 1 por 3, 3 por 2, 3 por 2, 0 por 3, está aqui, 4 por 2, está aqui. É só somar, né? 6 menos 2 está aqui. 3 mais 6 está aqui. 0 mais 8 está aqui. Então, ficou 4, 9 e 8, tá bom? Então, portanto, a T de 3, 2 é a tripla ordenada 4, 9 e 8. Essa ideia utilizando matrizes, pessoal, é bem usada, tá? Agora eu vou passar, pessoal, aqui para a seção 6.2. Vou falar do núcleo da imagem da transformação linear. O núcleo e a imagem, pessoal, são importantes. O núcleo, ele é um subespaço do espaço de saída, quando eu estou, né, considerando a transformação T, por exemplo, de V em W. Então, o núcleo é um subespaço do espaço de saída, usando o T de V em W, um subespaço de V, e a imagem, um subespaço do espaço de chegada. Como eu falei que são subespaços, né, então tem como você determinar a base. Se você determina a base, você consegue contar a quantidade de vetores, você sabe a dimensão. Dá para provar que a dimensão, o núcleo a gente vai denotar por kernel de T, mais a dimensão da imagem, vou escrever a imagem assim, imagem da T, é igual à dimensão do espaço de saída, T. Tá bom? Tem um teorema
que prova isso. Em alguns livros é chamado teorema do núcleo e da imagem. Vou falar um pouquinho do kernel para vocês, do núcleo, tá bom? Seja T de V em W uma transformação linear. Então, o conjunto de todos os vetores em V que satisfazem T de V igual a zero é o núcleo de T, e é denominado kernel de T. Denotado por ker de T, né? Ker de kernel, tá bom? Coloca aqui V, coloca aqui W, e dentro de V vou tomar o kernel. Kernel de T são formados pelos vetores que são levados no vetor nulo. Então, vou colocar aqui o vetor nulo. O kernel pega todos os vetores que estão aqui e leva. E pela T é levado no vetor nulo. Tá bom? Aqui é a T. O kernel é não vazio, porque pelo menos o vetor nulo está aqui dentro. Que a gente sabe que se T é a transformação, T do vetor nulo de V é o vetor nulo de W. Tá? Aí, vocês depois podem estar provando que, de fato, é um espaço vetorial de V. Então, lembrem, o kernel é um subconjunto de V. O kernel de T, pessoal, vocês podem escrever assim, ó. São os vetores em V, tal que, pela T, são levados no vetor nulo, né? Vetor nulo de W. Pronto. É assim que vocês podem escrever o kernel utilizando notação matemática, a notação de conjunto aí de matemática, tá bom? Beleza. Tá? Então, isso aqui claramente está contido em V por causa disso. Ó, pertencem a V. Tá bom. Exemplo. Considere a transformação nula T de V em W, definida por T de V, igual ao vetor nulo de W, para todo V em V. Se todo vetor vai no vetor nulo, preste atenção. Você tem aqui V, uma T, e você tem W. Qualquer vetor daqui é levado em quem? No vetor nulo. Então, o kernel da T é os vetores em V, tal que T de V é, nulo, é o vetor nulo. Mas isso vale para todo vetor, porque é a transformação nula. Tá? Então, esse é o próprio V. Tá? Então, ó, o núcleo, o kernel de T, consiste em todo o espaço V, pois T de V igual a zero para todo, ficou grudadinho aqui, né? Para todo V em V. Vamos ver a transformação em identidade. Considere a transformação em identidade T de V em V, definida por T de V igual a V para todo V em V. Ou seja, pegou um vetor, vai nele mesmo. O núcleo de T consiste apenas no vetor nulo, pois T de V é o vetor nulo, se somente V é o vetor nulo, tá bom? Isso aqui, né, claramente. V, W, vetor nulo, vetor nulo. Se você pegar um vetor diferente do vetor nulo, vetor V, pela T é elevado no próprio V. Tá? O único vetor que chega nesse é o vetor nulo, é ele mesmo, tá bom? Por quê? Porque sempre que pega um vetor, leva nele mesmo. Tá? Então, nesse caso, o kernel é formado só pelo vetor nulo. Então, aqui tem um exemplo de uma transformação linear onde o kernel é todo o espaço de saída e outra onde é só o vetor nulo. Vamos ver um exemplo onde não é nem todo o espaço de saída e não é só o vetor nulo. E nem o vetor nulo, né? Isso. Então,
Opa, encontre o núcleo da projeção T do R3 em R3 definida por T de x, y, z igual a x, y, 0. Então, esta transformação linear projeta cada vetor x, y, z em R3 no plano x, y, né? Anulando a componente z. Para encontrar o núcleo de T, devemos determinar todos os vetores x, y, z tais que a T desse vetor é o vetor nulo. Então, por um lado você tem o quê? Que a T de x, y, z é x, y, 0. Ok? Isso aqui vem da definição de T. Por outro lado, você quer que a T seja igual ao vetor nulo. Então, você iguala isso. Essa aqui é bem tranquila, tá? Então, você cai no sistema. Estou falando que é bem tranquilo, porque pode ter outros que você vai cair no sisteminha mais complicado. Igualando as componentes, você tem que x é igual a 0, y é igual a 0. E, claro, 0 é igual a 0. Essa última aqui é sempre satisfeita. O que você vai ter obrigatoriamente aqui? Que x é 0, y é 0. Então, um vetor está no kernel se ele for do formato x, y, 0, igual a 0, 0, 0. Então, se ele for zero, desculpa. Deixa eu ver. Está errado. Ele está no kernel, né? Se a t do x, y, z, que é igual a x, y, 0, for igual a 0, 0, 0. Está escrito aqui, né? Então, daí você cai no sisteminha aqui, isso te fala que o x, y tem que ser 0. Então, tem que ser 0, 0 e o z. O z pode ficar livre, tá bom, pessoal? E quando você calcular a t disso, pela definição da t, vai para o 0, 0, 0. Então, os vetores que estão no kernel são os vetores da forma 0, 0, z, tá? Z livre, aí z nos reais. Então, o kernel é isso aqui. Aqui. Tá? Beleza. Ok. Aqui é o que eu já comentei, né? O núcleo de uma transformação linear é o subespaço vetorial do domínio. Às vezes, o núcleo é chamado de espaço nulo de T. Um teorema, seja T do Rn no Rn, a transformação linear T de x igual a x. Aqui está utilizando matrizes, tá? E na aula anterior a gente falou algo utilizando matrizes. Veja que agora vai conectar isso daí, ó. Então, o espaço. Então, o núcleo de T é igual ao espaço solução de AX igual. Aqui x é I. X é a matriz das incógnitas, né? E isso aqui é o vetor nulo, representado como uma matriz coluna, tá bom? Então, aqui você tem uma equação matricial, né? Cai num sistema homogêneo. Então, o núcleo de T é igual ao espaço solução, tá? De novo, falei que matrizes ia ser muito utilizado, tá aqui aparecendo. Ah, tá. Agora a gente vai entrar na parte de imagem. A imagem de uma transformação T de V em W é o conjunto de todos os vetores em W, que são imagens de vetores de vetores em V. Isso é, a imagem de T é os T de V, só que V mora em V. Então, você tem V, você tem W e você tem a T. Esse vetor está na imagem? Ele vai estar na imagem se existir um vetor em V, pelo menos um vetor em V, que pela T é elevado nele. Tá?
Ah, esse vetor está na imagem? Ah, eu não consigo encontrar ninguém em V que pela T elevado nele. Então não está na imagem, tá bom? Então a imagem é formada pelos vetores de V, desculpa, a imagem de W é formada pelos vetores de W, que de forma que você consegue encontrar um vizinho em V, que pela T chega nesse W. Tá? Então é formado pelos vetores Wzinho de W, de modo que existe um V em V que pela T elevado nele. Então aqui você está falando que W é o T de V. Tá? Eu acho que a maneira mais simples de escrever é utilizando o próprio T de V e variando V em todo o espaço vetorial. Vai ter momentos que a imagem é todo W e vai ter momentos que não, tá bom, pessoal? A gente acabou de ver ali em cima a transformação nula. A transformação nula pega um V e leva sempre no vetor nulo. Só esse vetor aqui pode ser escrito como T de V. Então a imagem dessa T é só o vetor nulo. Ah, agora aquela outra pega V e chega em V, todo vetor do espaço de chegada é como, escrito como T de V. É o T dele mesmo, tá bom? Então a imagem, nesse caso de baixo, é o próprio espaço vetorial, tá bom? Beleza. Aí, como eu comentei com vocês, a imagem de uma transformação linear é um subespaço do espaço de chegada, o W aqui, tá bom? Beleza. É que eu tinha deixado para fazer o desenho, mas acabei fazendo aqui, né? Beleza. Seja T uma transformação linear, a dimensão do núcleo de T é chamada de nulidade de T, que é denotada por nulidade de T. A dimensão da imagem de T é denominada posto de T e denotada por posto de T. Lembre que na aula passada a gente falou posto de matrizes, tá? Vamos ver se isso tem alguma relação. Olha lá. Se T é dada por uma matriz A, ou seja, desse formato, T de x igual a x, então o posto de T é igual ao posto de A. Opa, posto de A, posto de matriz, que a gente falou semana passada. E a nulidade de T é igual à nulidade de A, tá bom? Faz sentido, né? Tá aqui, né? Você já tem uma transformação linear dada pela matriz A, então o núcleo de T é igual ao espaço solução de A, né? Então faz sentido. E o teorema que eu comentei com vocês no início dessa sessão. Seja T de V em W uma transformação linear do espaço vetorial V de dimensão n, então V tem dimensão n, que é V é o espaço de saída, em espaço vetorial W. Então a soma das dimensões da imagem do núcleo é igual à dimensão do domínio. Olha lá. Então, a dimensão do posto, que é a dimensão da imagem, mais a nulidade. Não sei se eu falei certo, eu vou repetir. Então, o posto de T, que é igual à dimensão da imagem, mais a nulidade de T, que é a dimensão do kernel de T, é igual a N. N é a dimensão do espaço de saída, o domínio, tá bom? Olha lá. É a dimensão da imagem, mais a dimensão do núcleo é igual à dimensão do domínio. Tá? Vamos ver um exemplo para utilizar isso aqui. Enquanto o posto é a nulidade da transformação linear T de R3 em R3 definida pela matriz. Opa, é definida por matriz. Então, o posto da T é igual ao posto da matriz A. Se vocês observarem aqui, essa matriz já está na forma escalonada. Tá? Olha lá. Um principal, na coluna desses principais, é sempre zero. A linha nula que tem, ela ocorre na parte de baixo da matriz. Tá? Então, essa matriz está na forma escalonada reduzida. Tá? Então, o posto dessa matriz é a quantidade de linhas não nulas. Então, o posto de A é 2. A dimensão
do domínio, a dimensão do domínio é 3. Tá? Se eu jogar aqui na formulazinha, esse é 3, esse é 2. Então a dimensão do núcleo tem que ser 1, tá bom? Então eu ganho a dimensão do núcleo. Aí isso aqui está escrito aqui passo a passo para vocês. Fica, pessoal, de exercício para vocês encontrar uma base para a imagem, porque é espaço vetorial, a dimensão é 2, eu sei que a base tem que ter 2 vetores. Pelo que a gente viu na aula passada, a base vai consistir desses vetores aqui, tá? 1, 0, 7, 0, 1, menos 2. Tá? Uma base, né? Tem outras, tem infinitas. Aí fica faltando você determinar a base do núcleo. Beleza. Agora, pessoal, do ponto de. Você pode pensar assim, professor, espaços vetoriais como R4 e M22, aqui é o espaço formado pelas matrizes que tem duas linhas e duas colunas, são diferentes, né? Do ponto de vista da álgebra linear, não são tão diferentes assim, tá bom? Por quê? Porque você consegue estabelecer uma transformação linear entre eles bijetora, tá bom? Ou seja, injetora e sobrejetora. Se você lembrar lá de função, uma função bijetora tem uma inversa. Então, por exemplo, você tem a t do R4 no M22, a inversa é de M22 para R4, tá? Também é possível provar que a inversa é a transformação linear. Então, você teria uma transformação linear nesse sentido bijetora e uma transformação linear nesse sentido bijetora. Então, você consegue levar as informações daqui para lá e você consegue trazer de volta informações, né? Por isso que, do ponto de vista da álgebra linear, são iguais, né, pessoal? Então, você pode escolher trabalhar naquele que é mais fácil, né, para você e você transporta essas informações, tá? Quando você consegue essa transformação linear bijetora, a gente vai falar que os espaços são isomorfos, tá bom? Então, isso que eu acabei de comentar está aqui, ó. Uma transformação linear T de V em V é chamada de isomorfismo quando é bijetora, injetora e sobre. Além disso, se V e W são espaços vetoriais entre os quais existe um isomorfismo, então dizemos que V e W são espaços isomorfos. Aí, vocês podem depois consultar o material lá do ABA, para ver um pouquinho mais completo, e ver o seguinte: se V e W são isomorfos, certeza que são isomorfos, então eles têm a mesma dimensão, tá bom? Aí tem algumas outras propriedades aí. Ok. Tá, vou fazer uma pausa aqui de uns 5 minutos, tomar uma água e a gente já volta, tá bom? Então, já volto.
Oi, pessoal, tudo bem? Voltei. Vamos dar continuidade. Então, vou passar para a parte de matrizes de transformação, transformações lineares. Tá? Aqui nesse primeiro exemplo, nesse primeiro teorema, a transformação é do Rn em Rm e a base canônica de Rn é considerada. Tá? Vamos avaliar T nos vetores da base canônica. Então, T de E1, vou escrever, é o vetor de Rm, então vou escrever assim. T de E2 é um vetor de Rm, vou escrever assim, até o T do EM, que é um vetor de Rm, eu vou escrever assim. Posicionando esses vetores como vetores coluna dessa matriz aqui embaixo, aqui, vetores coluna, a gente tem essa matriz A aqui. Essa matriz A é uma matriz de forma que a T, aqui está escrito, né? A T no V é igual a por V. Tá? Ou seja, né? A T é dada por essa matriz A. Tá? Essa matriz A é chamada de matriz canônica de T. Beleza? Depois a gente vai pegar para o espaço vetorial V e W, vai considerar a base para eles e vai fazer algo parecido, tá? Então, ó, enquanto a matriz canônica da transformação linear T do R3 em R2. Então, como é que tem que ser feito? Eu tenho aqui, né, a lei da T, só que eu quero escrever T de V igual a V, quero obter a A. Então, vou pegar a base canônica de R3, E1, E2, E3, vou calcular T deles. É, por exemplo, do E1, fica 3 vezes 1 menos 0 mais 2 vezes 0. 1 mais 4 vezes 0 menos 0. Ficou 1 vezes 3, 3 e 1. Então, esse vetor eu vou posicionar na primeira coluna, na matriz A, está aqui. Calcula T de E2, vai dar esse vetor, posiciono na segunda coluna. Cálculo T de E3 vai dar esse vetor, posiciono na terceira coluna. Essa aqui é a matriz canônica da transformação T. É a matriz tal que T de V igual a V. Tá bom? Depois vocês podem estar olhando com um pouquinho mais de tranquilidade isso daqui, mas é essa a ideia. Vamos olhar agora aqui, quando eu considero espaços vetoriais V e W. Tá? Então, aqui é a matriz de uma transformação para bases não canônicas. Então, sejam V e W espaços vetoriais de dimensões finitas com bases B e B', respectivamente. Então, B é uma base de V e B' é uma base de W. Vou escrever B assim, tá? Então, aqui é a matriz de coordenadas. Tá, primeiro, deixa eu falar uma coisa antes, né? Vou calcular T de V1, T de V2, até o T do Vn. Então, vou calcular T de V1, T de V2, até T do Vn. Isso aqui são vetores que moram em W. W está com a base B'. Então, vou olhar a matriz de coordenada desses vetores em relação a B'. Então, aqui. Estão aqui. Matriz de coordenada do T de V1 em relação a B' é essa. A matriz de coordenada do T de V2 em relação à base B' é essa e assim por diante até essa. Vou posicionar essas matrizes aqui, colunas, como colunas dessa matriz A aqui. Tá? Então, essa matriz A é a matriz que cumpre essa igualdade aqui, tá? Aqui do lado esquerdo é a matriz coordenada do T de V em relação a B'. Do lado direito é a matriz A,
pelo vetor V, pela matriz de coordenada do vetor V em relação à base B. Tá? Então, deixa eu ver se tem espaço aqui. Ah, tem um pouco de espaço. Ó. Aqui você tem V, AT, e aqui você tem o W. Aqui você tem o vetor V. Vou trocar aqui. Vou fazer assim. Aqui você tem o vetor V em relação à base B. Aqui você tem o T de V, porque pela T elevado no T de V, em relação à base B', tá bom? E esse vetor, quando eu multiplico pela A, dá esse vetor aqui, né? Ou seja, A, pelo vetor que está na esquerda, pela matriz de coordenadas do vetor V em relação à base B, é T de V, a matriz de coordenadas T de V em relação a B', tá bom? Então, é isso que está dizendo esse resultado para a gente. Ok, a gente vai usar isso aqui daqui a pouco. Beleza. Vou fazer alguns exemplos. Seja T do R2 no R2, uma transformação linear definida por T de x1, x2 igual a 2x1 menos x2, vírgula x1 mais 3x2. Encontre a matriz de T relativa às bases B e B'. Vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou calcular T de V1. E vou escrever como combinação linear dos vetores de B'. Vou calcular T do V2. Eu vou escrever como combinação linear dos vetores de B'. Tá? Vou chamar esse aqui de A11, A21, A12, A22. A matriz que eu quero é essa, né? Escrever A, esses escalares na coluna e esses escalares na outra coluna. Aí. Ok, né? Isso aqui, né? Lá é essa parte aqui, porque eu tô só com de R2 em R2, né? Quer dizer, essa matriz toda se reduz só isso daqui, tá bom? Naquele exemplo. Então vamos lá. Então, quem quer T de V1? T de V1 é T do 2, 1. O que a T faz? Duas vezes a primeira entrada, então 2 vezes o 2, menos a segunda, menos 1, vírgula, né? A primeira é 2, mais 3 vezes a segunda, mais 3 vezes 1. Agora é só fazer pontinha, né? Somar, multiplicar e somar. 2 vezes 2, 4, 4 menos 1. Tá aqui, 3. 2 vezes 3, desculpa, 3 vezes 1, 3. 2 mais 3, 5. Tá aqui. Aí depois vocês calculam em T de V2, vai dar 3 menos 2. Agora esse 3, 5, como que ele é escrito como combinação linear dos vetores de B'? Como aqui é a base canônica, aparece ele mesmo, tá bom? Desculpa. As coordenadas vão coincidir com as componentes do vetor. Então, aqui vai ser o próprio 3, e aqui o próprio 5. O outro vetor era 3 menos 2. Então, aqui vai ser 3, aqui menos 2.
Então, isso aqui na primeira coluna, isso aqui na segunda. Vamos ver se está assim. 3, 5, 3 e menos 2. Fechou. Está aqui a matriz da transformação T em relação às bases B e B'. O que a gente queria era isso. Encontre a matriz de T relativa às bases B e B'. Ok. Agora que a gente já sabe fazer isso, pessoal, aqui, deixa eu fazer um comentário com vocês. É claro que se aqui não fosse a base canônica, daria um pouquinho mais de trabalho para fazer isso, tá? Mas dá para fazer, principalmente nesse exemplo, se aqui fosse outra base, né? Sei lá, 2, 3 e 5, dá para fazer tranquilamente, tá? Não vai dar muito trabalho, estamos em R2 aqui, tá? Podem até tentar fazer isso daí, para vocês verem. Beleza, né? Eu acho que ficou claro, né? Como é a base canônica, foi bem direitinho esse segundo passo, né? Se não fosse a base canônica, dá um pouquinho mais de trabalho para determinar quem ia aparecer aqui, aqui, e aqui, aqui. Ou seja, para determinar esse e esse e esse, tá bom? Você ia cair no sistema, né? Em sistema, tá bom. Agora, pessoal, se eu não me engano, essa é a nossa última sessão. Eu acho que é. Então, vamos falar de matriz de transição e semelhança. Então, vocês observaram aí, né, que a matriz que representa a transformação linear depende da escolha da base, né? Acabei de comentar com vocês aqui no exemplo anterior, né? Se mudar a base B', por exemplo, vai mudar os A11, A12, A21, A22, tá bom? Então muda a matriz. Só que aqui, pessoal, vamos pensar com a mesma base, tá? Os dois V. Então você determinaria a matriz da transformação linear T em relação à base B, tá? Porque daí, estou pegando aqui com a mesma base, aqui com a mesma base. Ah, professor, mas e se eu quisesse uma outra base? Aí você teria uma outra matriz da transformação, tá bom? A pergunta é, essas matrizes, elas se relacionam, se sim, como, tá bom? São perguntas que aparecem naturalmente no estudo, né? Dado uma base de V, você consegue uma matriz da transformação T. Dado outra base, você consegue outra matriz. Essas matrizes estão relacionadas? Tá? Uma pergunta boa. Então, de novo, você observou que a matriz que representa uma transformação linear T de V em V depende da escolha da base. Em outras palavras, a matriz de T relativa a uma base B é diferente da matriz de T relativa a outra base B'. Um problema clássico de álgebra linear consiste em determinar se é possível encontrar uma base B na qual a matriz que representa T seja diagonal. Quando isso é possível, dizemos que T é diagonalizável, tá bom? Isso aqui é um problema, tá, pessoal, clássico. Deixa eu só fazer um comentário aqui com vocês. Tenta pegar uma matriz e calcular isso aqui, por exemplo. Né? Ou seja, A vezes A, bom, 100 vezes. Pega uma matriz diagonal, pode ser de ordem 2, tá, pessoal? 1, 2, 0, 0. E calcula d elevado a 100. Tá? Isso aqui é 1 elevado a 100. Ficou ruim, né? Deixa eu puxar mais para lá. 0, né, elevado a 100, que é 0. 0 elevado a 100, que é 0. E 2 elevado a 100. Para a matriz diagonal, é bem fácil de fazer, por exemplo, isso aqui, tá? Se A for uma matriz qualquer, A, 1, 2, vou colocar assim, tá? 2 e 3. Calculem A elevado a 100. Faça aqui, pessoal, só esse aqui para vocês verem.
que vai dar isso, tá? Se for necessário, determina b elevado a 3, tá bom? Então, viram que se trabalhar com uma matriz diagonal é mais fácil calcular D vezes D 100 vezes do que pegar uma matriz genérica A, né? E fazer A vezes A vezes A 100 vezes, né? É, aqui matriz quadrada, né, pessoal? É, então, se você conseguir pegar A, que representa T, em uma base, e conseguir encontrar uma outra base aonde é diagonal, é claro que a gente vai ver uma relação aqui, isso aqui de forma que existe uma matriz P inversível de forma que vale isso, tá? Elas estão relacionadas. Aí, para você calcular A elevado a 100, é igual a fazer P de P a menos 1 elevado a 100, tá? Vamos fazer só elevado ao, já que eu comecei a comentar isso, fazer elevado a 2. P d P a menos 1 elevado a 2. Ou seja, isso aqui é P d P diagonal. P d P a menos 1. Aqui você pode mudar os parênteses de forma conveniente. Olha aqui. Isso aqui é P d P a menos 1 P d P a menos 1. Isso é identidade. Identidade por D é D. Então, isso aqui fica P, D, identidade, D, P a menos 1. Identidade por D é D. Então, isso aqui ficou P, D, D, P a menos 1. Isso aqui ficou P, D quadrado, P a menos 1. Então, vejam, olha onde que vem parar as potências? No D, tá bom? E D é diagonal, é fácil de calcular. Então, você consegue calcular A elevado a 2, que é P d P a menos 1 elevado a 2. Isso aqui é P d elevado a 2, P a menos 1. E P, como ele é diagonal, P elevado ao quadrado é os elementos da diagonal ao quadrado. Tá? Então, sim, tem aplicação e é bacana, né? O problema está em determinar essa matriz, se existe essa matriz. O problema está em determinar se existe essa matriz P de forma que essa igualdade aqui é igual a uma matriz diagonal, tá bom? Então, isso aí é um problema clássico. E dá para abordar do ponto de vista de matriz de Leibniz, nem precisa falar de transformação, né? Porque dada a transformação, você tem a matriz aqui, dado uma matriz, você determina uma transformação, né? Dado uma matriz, você determina uma transformação. Bom? Ok. Então, tudo certo com a minha internet? Acho que sim, né? Qualquer coisa avisa. Agora vamos estabelecer os fundamentos necessários para abordar o problema de diagonalização. Você aprenderá como as matrizes que representam uma mesma transformação linear, mas em bases diferentes, estão relacionadas. Então, aqui, considere as seguintes notações matriciais associadas a uma transformação linear que advém V e duas bases, B e B' no espaço vetorial V. Então, a matriz de T em relação à base B, eu vou denotar por A, em relação à base B' por A', a matriz de transição de B para B' por P. Lembrem que aqui a matriz de coordenada do vetor V em relação a B é escrito como P vezes, né, multiplicação pela matriz de coordenada de V em relação à base B'. E aqui é a matriz de transição de B para B'. Então, aqui você pode estar lembrando uma coisa similar. Vamos ver aqui como que isso está relacionado. Olha aqui. Vou pensar no espaço vetorial V, 4 vetores, né? Aqui. Acho que ficou grande, né? Deixa eu ver.
Aqui você pode pensar no vetor V em relação à base B. Então, V, V, V e V, tá? E daqui para cá, aqui também vou pensar com a base B. Então, você teria o... Já que é pela transformação, né? Você teria o T de V em relação à base B. Mas você pode ir pela A. Ou seja, A é a matriz de T em relação à base B. Aqui embaixo, a mesma coisa em relação à base B', então você vai pela matriz A'. Aqui dá para usar a matriz de transição. Então, a matriz de transição por esse dá o de cima. Qual que é? Olhem aqui, é a P. Então, a matriz de transição aqui é a inversa da P. Tá? Então, vejam, você pode... Tem dois caminhos, né? Você pode ir daqui para cá utilizando a matriz A', ou você pode fazer esse caminho de cima aqui. Tá? Tem a forma direta e a forma indireta. Vamos ver o que acontece quando eu ando pelos dois caminhos, né? A resposta é a mesma, é isso aqui. Essas coisas têm que ser iguais. Então, aqui, por a forma direta, o A', a matriz A', pela matriz de coordenadas do vetor V em relação a B', é igual à matriz de coordenadas do vetor T de V em relação a B'. Por outro lado, a matriz de coordenadas de T de V em relação a B' é igual à matriz inversa de P pela matriz de coordenadas do T de V em relação a B. Agora, como que eu posso vir para cá? Como que eu posso obter essa matriz aqui? A por essa matriz, repito, a matriz inversa de P, e agora coloca a outra lá, né? É a pela matriz de coordenadas de V em relação a B. Aí pergunto para vocês, como que eu posso obter essa? Posso utilizar essas duas aqui, ó. Então, fica, repito, a matriz inversa de P por A, agora fica P matriz, a matriz de coordenadas de V em relação a B'. Aí pergunto para vocês, isso aqui sendo igual a isso e V sendo um vetor qualquer, a gente pode concluir o quê? A gente pode concluir que a matriz A' é igual esse produto de matriz. Matriz inversa de P, A pela P. Tá? Então, a gente acabou de relacionar a matriz A e a matriz A'. Beleza? Aí, isso aqui, né, pessoal, está escrito aqui, ó, como eu comentei com vocês, o caminho direto e o indireto, e a conclusão que a gente tirou ali em cima. Tá? Sendo P e P é a inversa de P matriz inversível, você pode também escrever A como sendo P, a linha inversa de P. Vamos ver um exemplo. Vamos determinar a matriz A'. Então, sejam B e B' base de R2, e seja A matriz de T de R2 em R2 relativa a B. Encontre a linha, né, a matriz de T relativa a B'. Já que isso aqui é já que isso aqui é a matriz de T relativo a... ali está fazendo direto, né? Não precisa. Tá, vamos lá. Vamos fazer com vocês assim. Tudo bem. Lembrem, pessoal, que para obter, já tem A, né?
Para obter a linha, falta determinar P e sua inversa. Lembrem que para obter a matriz P e a sua inversa, né? A inversa você pode determinar de mais de uma maneira, né? Mas para obter a inversa, a gente fazia assim, né? A gente, só voltar no final do capítulo da aula anterior lá, você posiciona aqui os vetores de B', aqui do lado os vetores de B. Vai fazendo as operações elementares de linhas, até que aqui você chega na matriz de identidade, na posição de B', aqui do lado você vai chegar na inversa da P, tá bom? Determinou essa matriz, calcula a sua inversa é P. Ah, professor, mas eu quero fazer de outro jeito. Pode fazer assim também. Tá bom? Beleza. Então, isso aqui é da aula passada, então eu vou deixar que vocês façam as contas para determinar a P e sua inversa. Tá? Ok. É, feito isso, agora basta fazer essa multiplicação de matrizes. Então, a linha é a inversa da P a P. Então, daí, a linha inversa da P a P. Posiciona a inversa da P, posiciona A, posiciona P. Vão fazendo as contas. Quando chegar aqui no final, vocês determinar a matriz A', tá bom? A matriz A' é essa matriz aqui, né? Portanto, a matriz de T relativa a B' é essa matriz aqui, tá bom? Deixa eu verificar uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui onde está. Isso, tá certo. Beleza. Tá certo. Continuando aqui, agradecer pela atenção, né, de quem participou da aula. Aqui embaixo a gente tem, né, nosso livro texto, é o livro do Larson, elemento de álgebra linear. Pessoal, façam mais exemplos, trabalhem com bases diferentes aí, façam com a base canônica, façam com base diferente da base canônica. Podem considerar exemplos assim, ó. Aqui a base canônica, B' diferente da base canônica. Depois você faz B', base canônica, B diferente da base canônica. Depois você faz as duas diferentes da base canônica, tá bom, pessoal? Já vai te dar um. Se você estiver entendendo, né? Já vai ficar bem legal essa sequência aí, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? A gente pode encerrar a aula por aqui. Eu vou disponibilizar esse material. O chat aqui. Ok, material está no chat, só conferir, está certo. As 3 unidades. Beleza. Deixa um minutinho aí para vocês baixar. Juliana, alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Beleza, então, podemos encerrar por aqui e na sexta-feira da semana que vem a gente tem o nosso último encontro síncrono, tá bom? Espero contar com a presença de vocês. Tchau, pessoal. Até.